Boa noite, senhoras e senhores. Damos início à audiência pública para debater o tema Políticas de Saúde e Desafios Enfrentados por Pessoas com Diabetes mellitus tipo 1. Cumprimento aos presentes, reforçando o compromisso e a responsabilidade do Legislativo Municipal em oportunizar e atender o princípio da participação popular. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos o representante da Secretaria de Saúde Municipal, acho que ainda não chegou, Tobias. Representando a 6ª Coordenadoria também, acho que não chegou. O Conselho Municipal de Saúde, a senhora Angelita Rezende, se quiser fazer parte da mesa, senhora Angelita. O doutor Pércio Stobe, convido o senhor para vir participar da mesa. Representando o curso de Medicina da Universidade de Passo Fundo e o acampamento do diabético, doutor Pércio, que é médico endocrinologista. Também gostaria de convidar o doutor Thiago Fritzen, que também é médico endocrinologista. E a senhora Heloísa Fiore Chiarini, representando o grupo de mães de diabéticos e diabéticas de Passo Fundo. Também a vereadora Regina Costa dos Santos, gostaria que viesse participar conosco da mesa. Uma vez que a vereadora Regina, eu represento a nossa Comissão Especial de Saúde, mas a vereadora Regina está diretamente envolvida com esta audiência pública, né? Então, gostaria que a senhora participasse conosco. Cumprimento a senhora Maria Leonora Martins, representando aqui o Lions Amizade, que apoia o acampamento da criança com diabetes aqui em Passo Fundo. Muito obrigada, Nora, pela sua participação. A senhora Maria Inês de Moraes Gomes, promotora legal popular, que também está conosco. Registramos a presença dos vereadores Eva Valéria Lorenzato, vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá, vereador Iriel Saquete e vereador Edgar Gomes, que estão presentes aqui. E faço um agradecimento especial à minha assessora especial da saúde, a senhora Mônica Kraun, que já foi coordenadora do acampamento da criança com diabetes e sempre nos auxilia em todos os projetos necessários. Essa audiência pública foi proposta pela Comissão Especial de Saúde Pública desta Casa Legislativa, atendendo ao pedido de pacientes com diabetes e seus familiares. Sabemos que no mundo 463 milhões de pessoas vivem com diabetes mellitus, segundo a Federação Internacional de Diabetes. Dessas, 1,1 milhão são crianças e adolescentes. A perspectiva é de que em 2045 haja 700 milhões de diabéticos no mundo. No Brasil, são 13 milhões de pessoas portadoras de diabetes, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, sendo o 3º país no mundo em número de crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1. Sendo assim, somos sensíveis a essa causa, eu,
portadora também de diabetes tipo 2, com o objetivo a essa causa, detectando a necessidade de políticas públicas eficientes, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas com diabetes, pois se trata de uma doença que provoca desgastes físicos, emocionais e sociais. Nossa intenção nesse momento é promover o debate entre o poder público e a comunidade, ouvir as pessoas e encaminhar soluções. Reforçamos o compromisso e a responsabilidade do Legislativo Municipal na discussão de pautas que impactam a sociedade, visto que o tema tem fundamental importância na esfera de saúde pública. Já de pronto, convidamos para fazer a sua manifestação, doutor Pércio, né? Se o senhor quiser ir até a tribuna, ou se o senhor preferir falar, o senhor fica à vontade. Boa noite a todos. Vereadora Ada, muito obrigado pelo convite. Autoridades já nomeadas, senhoras e senhores. Com muito prazer que a gente vem abordar o assunto tão querido por nós aqui. Eu tenho o privilégio de estar com o Dr. Tiago aqui do lado, da endocrinologia, que quer falar sobre o diabetes tipo 1. Né? Como já foi mencionado, nós temos um cenário no Brasil bem preocupante. Nós temos uma estatística de ser o terceiro país em diagnóstico de diabetes tipo 1. Isso, de alguma forma, nos coloca no ranking muito preocupante. Né? A gente sabe que o diabetes ele tem um comprometimento grande, seja de ônus para tratamento, quanto para a expectativa de vida. Né? Nós sabemos que em torno dessa população de diabéticos tipo 1 que nós temos no país, em torno de 30% estão na faixa de crianças, né? Ou seja, do 0 até em torno dos 14 anos. Né? E um dado que nos deixa muito angustiados e preocupados é que nessa população nós já temos em torno de 30% de crianças com complicações. Né? Quando eu falo de complicações do diabetes, é importante que os senhores saibam as principais complicações que advêm do diabetes, que são o comprometimento ocular, o comprometimento renal, o comprometimento dos nervos periféricos, fazendo as chamadas neuropatias. Isso coloca o diabetes como a principal causa de amputação em nosso país, a principal causa de cegueira não traumática e, com certeza, a principal causa de diálise entre os pacientes que estão no serviço de diálise ao longo do país. Né? Se nós temos uma população jovem, pediátrica, que já está 30% comprometida, nós teremos um grande desafio ao longo do tempo, né? Que seja manejar essas crianças quando eles forem adultos, que é um futuro breve, né? 14 anos para ser adulto é muito perto, né? É um futuro bem recente. Isso com certeza vai impactar em termos de saúde pública, né? Quando a gente conversa quando a gente está conversando com um paciente, a gente está preocupado com ele, mas nesse outro olhar nós estamos preocupados com o macro, né? Então, que intervenções a gente pode fazer para prevenção, né? Porque, sabidamente, essa população ela vai impactar em ônus no serviço de saúde. E é difícil que haja uma sessão plenária para discutir se o paciente deve fazer diálise ou não, se eu permito que ele faça diálise ou não, se eu permito que ele tenha que colocar um stent numa coronária quando ele infartar. Mas nós sabemos que para chegar nesse ponto nós precisamos, para evitar esses pontos nós precisamos de prevenção, né? E essa prevenção ela começa nessa população jovem, né? Então, um dos pontos que eu queria elencar é esse, que nós temos um quadro grande de pacientes diabéticos que vão impactar o serviço de saúde e nós precisamos prevenir essa situação. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma estimativa da expectativa de redução da expectativa de vida na criança diabética em torno de 25 anos. Então, se não houverem
cuidados dessa população, dificilmente uma criança hoje que é diabética, ela vai passar dos seus 50 anos. E vocês bem sabem que com 50 anos você pode fazer muita coisa na vida ainda, né? Nós não temos no Brasil estudos comparativos de custos entre os insumos que são disponibilizados pelo diabetes ou não. Nos países que têm essa estatística, eles sabem que os insumos que são disponibilizados pelo diabetes, eles têm um custo inicial alto, mas eles se pagam ao longo do tempo. Ou seja, eu fornecer as ferramentas tecnológicas que eu tenho para o paciente diabético, ela se paga ao longo da vida, certo? Eu consigo que essa criança cresça, que cresça saudável, que chegue a um adulto saudável, que estuda, que se forma, que produza, enfim. Então, esse custo ele se paga ao longo do tempo. Aqui estou falando das ferramentas que a gente tem hoje em dia para tratamento do diabetes, que são, por exemplo, sensores para medição de glicose, que eles ajudam a estimar a glicose atual, prevenir oscilações, que a pessoa consiga tomar intervenções quanto ao diabetes. Existem as bombas de insulina, que são outra ferramenta de um custo alto, mas que também permitem com que o diabetes consiga ser tratado de forma adequada. Então, eu tenho que ter esse leque de opções para mim conseguir fazer prevenção nessa população. Todas as ferramentas que existem eu preciso utilizar, né? E outro dado importante que nós temos que nos atentar, que a população gaúcha é a população mais idosa do país, certo? Então nós dependemos dessas crianças, que eles fiquem adultos, eles nos sustentem quando nós tivermos idosos, né? Cada criança, ela vai importar, seja pelo custo ou pelo carinho social que nós temos com as nossas crianças. Muito obrigado. Obrigada, doutor Pércio. Gostaria de abrir para o doutor Tiago também para fazer as suas considerações. Posso falar? Boa noite a todos. Na pessoa da vereadora Ada, eu quero cumprimentar todas as autoridades presentes e principalmente agradecer a presença e cumprimentar os nossos pacientes, que a gente está vendo vários aqui que são conhecidos, e o pessoal do acampamento, que eu tive o privilégio de desde o início participar como coordenador durante um bom tempo também, e tenho a honra de, depois de um longo período, ter passado o bastão para o Dr. Pércio. Não à toa e não por coincidência, os dois endocrinologistas que estão aqui na mesa hoje provavelmente são os dois que mais prescrevem bomba e sensor em toda a região norte do estado. Nós temos hoje vários pacientes com diabetes tipo 1 que estão sob a nossa gestão, nosso cuidado com bomba, com sensores, e isso não é uma questão de uma prerrogativa de maior capacidade minha do Pércio, mas sim de interesse pela área. A gente se capacita muito, a gente faz treinamento e, obviamente, que os pacientes acabam sendo direcionados para isso. Eu acho bastante produtivo o fato de eu estar aqui falando depois do Dr. Pércio, porque ele trouxe uma realidade que é muito presente e preocupante em relação ao diabetes e as suas consequências, e eu quero me permitir complementar a frase dele, ou a palavra dele, falando sobre a questão de custo e de gestão de saúde pública mesmo. Os senhores devem saber muito bem que a gente vive hoje uma ebulição de judicialização da saúde, né? Muitas vezes exagerada, muitas vezes sem necessidade, porque o SUS, embora com todos os problemas, ele é um sistema de saúde muito robusto, um dos melhores do mundo, mas eu preciso falar ao lado do profissional, que é o nosso do dia a dia, sobre a necessidade de muitas vezes ter que fazer laudos bem fundamentados, com critérios, e que infelizmente depende muito da interpretação do judiciário para dar o mérito ou não. Vou dar um exemplo bem prático. Eu já tive pacientes com diabetes que tiveram hipoglicemia, queda do açúcar, e que não sentem, isso é uma alteração individual, e que se acidentaram de carro, com morte de terceiros. Esse foi o primeiro acidente. Depois teve um outro na cidade. Isso tudo foi documentado no laudo e essa paciente, ela não ganhou bomba e nem sensor do juiz. Então, essa é uma questão drástica, obviamente, mas a gente tem N outros casos de convulsão por hipoglicemia em casa, e normalmente o que eu recebo, quando eu recebo a primeira negativa, é uma
contra-resposta me dizendo que eu não comprovei a hipoglicemia. Quer dizer, o que eu tenho falado para os pacientes? Os que têm hipoglicemia em casa, eu tenho dito, vai no hospital, mesmo depois de ter resolvido com a família aquela correria, e registra. Então, a gente sobrecarrega o sistema de saúde para provar que a nossa palavra, que até então tinha fé pública, ela não tem mais, né? Porque, hoje em dia, principalmente da bomba, e o Pércio vive isso comigo, bomba ou sensor, eles têm uma comissão, que geralmente é do sírio-libanês, que traz 10, 12 critérios contraindicando. Eu não acho que isso é errado. Eu entendo o sistema de saúde, ele tem a avaliação do custo. Só que, como o Dr. Pércio falou, esse custo ele é avaliado agora e não em projeção. No ano passado, nós tivemos 2 crianças com menos de 12 anos que morreram na cidade por cetoacidose diabética. 2 crianças. Imagino que a maioria dos senhores não sabe disso. Para a gente que vivenciou isso, a gente não esquece mais, né? Eu fui no velório, inclusive. E é uma coisa que me emociona. Eu tenho 2 filhos, né? Então, é algo difícil da gente aceitar como profissional. Bem, o que eu acho que é interessante, e agradeço muito a oportunidade dessa casa de a gente comentar. Nós temos vários exemplos no Brasil de municípios e algumas políticas de Estado com fornecimento dessas bombas e sensores mediante critérios bem definidos, construídos com o poder público, com profissionais que lidam com isso, e que tem um checklist, o paciente só vai ser enquadrado se ele encarar aquilo. Para nós, como profissionais, seria o ideal, porque, obviamente, o que os pais ou os familiares querem? É prover o melhor para os pacientes. Só que a gente sabe que isso nem sempre é possível. Mas nós temos o nosso lado de como é que eu vou dizer não para esse pai, mesmo sabendo que esse paciente aqui, em relação àquela outra que sofreu um acidente de carro, ele teria menos indicação do que ela. Como que a gente resolve isso? Critérios, formando exatamente um checklist de eu fechei isso, eu tenho indicação de ser indicado para receber o sensor ou a bomba mediante processo administrativo. Eu não tenho números, mas eu posso garantir que para o sistema público a judicialização é muito prejudicial. Ela dá custo, ela onera, né? E grande parte das vezes a gente inicia o processo, mas ele não dá seguimento. Eu tenho que falar para os pacientes, não adianta, eu não consigo contrapor aqui. Ou eu vou mentir, e aí já vai contra o meu princípio, ou eu paro aqui porque eu não tenho como contra-argumentar. Então, a ideia é que se construa, mediante essas forças, Faculdade de Medicina, profissionais, o acampamento da criança com diabetes, que é bastante ativo, familiares e o poder público, na pessoa de vocês aqui do Legislativo, é que se construam protocolos para que indiquem qual paciente vai ser beneficiado. Eu tenho diabetes tipo 1 há 26 anos e eu não tenho problema nenhum de não ser um beneficiado. Mas eu quero que aqueles que mais precisem tenham acesso. Aliás, isso que eu falei se chama equidade, né? Um dos 3 princípios do SUS. Então, é tratar de forma diferente os que são diferentes. Se eu tivesse sofrido um acidente de carro por estar dirigindo e não sentir que a minha glicose reduziu, não tinha nem como me defender, com certeza eu estaria aqui defendendo que eu recebesse. Mas eu não acho que todos os pacientes tenham que receber. Eu não acho que o sensor ou a bomba é a resolução do mundo. Mas a gente tem que entender que quando a gente fala de diabetes tipo 1, a gente está falando de um pacote muito amplo de manifestações. O diabetes tipo 1 meu é diferente do da Duda, que está ali assistindo, de outros pacientes, e isso a gente tem que entender que essa individualidade ela é inerente do ser humano. E a tecnologia hoje ela vem nos trazer uma possibilidade de minimizar essas diferenças e esses riscos. Então, a ideia nossa, enquanto sociedade e comunidade, é tentar compreender que uma pessoa que comete ou que participa de um acidente de carro que ceifa a vida de uma outra pessoa e não tem culpa disso, essa pessoa nunca mais vai dormir normalmente. Então imaginem isso, eles não estão falando de alguém que bebeu e se colocou em risco. É alguém que saiu querendo voltar para casa e acordou no hospital porque o carro capotou. E eu gosto de falar esse exemplo porque para mim é absurdo, eu não estou julgando capacidade jurídica ou não, mas se uma pessoa comete um acidente. Então, essa questão é que eu quero chamar a atenção, porque quando a gente se une enquanto sociedade, pensando no prol da melhora do controle, pensando no que o Pércio falou, de não tirar essas pessoas da vida produtiva, a gente está contribuindo para uma sociedade maior. E para finalizar, tudo que o Dr. Pércio disse, perda de visão, amputação, diálise, neuropatia com perda de capacidade de motricidade fina, não consigo fazer trabalho manual adequadamente,
35, 40 anos, quanto tempo o governo vai ter que sustentar ele? É uma conta que tem gasto também, só que é uma pessoa que está inválida, quando ela deveria estar começando. Espero que essa fala traga para vocês um pouquinho da realidade que a gente vive no dia a dia. Obrigado. Muito obrigada, doutor Tiago. Depois responder perguntas também que a comunidade trouxer, né? Conto com a participação de vocês. Agora, então, representando o grupo de mães de diabéticos e diabéticas de Passo Fundo, vamos ouvir nossa querida Heloísa Fiore Chiarini. Boa noite, pessoal. Eu vou tentar ser bem rápida, porque o meu tempo é bem breve. Vou tentar ser o mais objetiva possível. Meu nome é Heloísa, eu sou diabética tipo 1 há 20 anos. Em razão da minha doença, eu trabalho defendendo o direito das pessoas com diabetes. Isso só aconteceu porque, assim como o Dr. Tiago falou, eu sofri uma grande injustiça. Quando eu era criança, eu tinha muito risco de convulsionar durante a noite. Os meus pais passavam a noite acordados porque eu tinha hipoglicemia. A hipoglicemia, ao longo do tempo, pode causar diversos danos, principalmente a morte dos nossos neurônios, desmaios, convulsões. E aí a gente ingressou com vários processos judiciais. Eu ganhei uma liminar uma única vez, o meu processo foi indeferido e hoje, eu, que consigo o direito de tanta gente, sobrevivo com doações. E é por isso que eu estou aqui, porque dentre as inúmeras vezes que eu fui chamada para falar sobre diabetes, essa é a primeira vez que eu sinto que a gente vai ser ouvido. Talvez vocês estão se questionando, poxa, mas tantos riscos assim, está todo mundo aqui bem, vivo, saudável, andando. Por quê? Porque a gente ajuda uns aos outros, porque ninguém está nos escutando. A nossa voz ecoa, ecoa, ecoa e ninguém nos responde. Essa é a oportunidade que vocês têm de mudar a nossa vida. Diariamente eu falo em nome de todos os pais de diabéticos e diabéticos aqui, mas eu vou pessoalizar em mim. Sofro inúmeras limitações no meu dia a dia. Se eu tenho uma hipoglicemia, por exemplo, eu não consigo terminar de redigir uma peça processual. Isso demora mais ou menos 1 hora para eu conseguir voltar, retornar e fazer qualquer coisa. Em comparação a mim, as outras pessoas, os meus colegas de trabalho que não têm a mesma doença que eu, não sofrem essa limitação. Muito além disso, eu nunca durmo uma noite toda. Eu preciso ficar em constante vigilância, assim como os meus pais e o meu namorado, que apesar de saber enquanto a minha glicemia está, porque hoje eu uso bomba e, mais uma vez, sobrevivo graças às doações que eu recebo das pessoas, eles mesmo assim não conseguem dormir uma noite toda. Porque se eu tiver uma hipoglicemia, eu posso morrer. Então, a grande questão que a gente quer que vocês escutem a gente hoje é porque a gente não quer que esse destino que os doutores trouxeram, desses riscos que podem advir em razão da falta de tratamento adequado, aconteça com quem está sentado aqui. Os pais muito bem sabem o que é passar 24 horas por dia e 7 dias por semana vivendo em prol de uma doença que não nos dá descanso. É por isso que a gente pede, a gente clama para vocês, olhem por nós, olhem para esses critérios, mas olhem para nós que somos humanos. A gente precisa disso. E a gente usa a nossa voz para pedir. Tantas vezes a gente usou e a gente não foi ouvido ainda. E como os doutores falaram, o custo que o poder público teria agora é ínfimo, perto do custo que já existe em razão das hospitalizações de crianças morrendo, entrando em cetoacidose diabética, de pessoas inválidas em razão do diabetes. Essa é uma realidade que pode muito facilmente ser combatida. O uso do sensor de glicose, da bomba de insulina, é uma questão de sobrevivência, de dignidade humana. Esse custo, ele não pode ser um argumento para negar a efetividade de um direito, porque a gente paga muito imposto para isso. A gente paga muito imposto para que o nosso direito não seja nos dado. E o que a gente pede aqui também para vocês é um pouco de empatia, de se colocar no nosso lugar, no lugar dos pais que estão aí sentados, clamando que seja ouvida a necessidade dos filhos deles. Isso não é conforto. A bomba de insulina, o sensor de glicose não são conforto. É isso que evita que a gente faleça, que a gente venha a óbito, que a gente pare de sentir as nossas hipoglicemias. Quando a gente tem uma hipoglicemia, é muito pior do que quando a gente sente o efeito de ingestão de excesso de bebida alcoólica. Eu não consigo pensar, eu não consigo raciocinar. Se isso acontece, eu já digo para as pessoas que estão ao meu redor, viu, calma, agora eu não vou conseguir te responder nada. Pensa se isso acontecesse com vocês 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Isso pode ser evitado com o uso do tratamento adequado. O uso da bomba de insulina hoje me impede de morrer.
e sem a bomba de insulina eu morro. Infelizmente, o judiciário ainda não está pronto para essa conversa. E eu não sei se tem alguém que é do judiciário, porque o judiciário precisa sair da bolha. Mas vocês do Legislativo estão aqui para sair da bolha que o judiciário insiste em continuar. Nós merecemos ser ouvidos, nós merecemos sair dessa realidade triste a qual nós, os nossos pais, são submetidos todos os dias. Porque se a gente não for ouvido dessa vez, todos vocês aqui que têm a oportunidade de mudar o nosso destino, vão se responsabilizar também por mais uma omissão. Então eu clamo, na verdade, para que vocês olhem com carinho para a nossa necessidade, para a nossa questão, e pensem que cada uma dessas pessoas que estão sentadas aqui estão pedindo por vida, estão pedindo para ver os filhos deles crescerem, se formarem e também terem uma família. E isso, indiretamente, depende de vocês. Eu agradeço muito pela oportunidade de me ouvirem e ouvirem todas essas pessoas que, assim como eu, convivem com diabetes. Obrigada. Muito obrigada, Heloísa. Muito significativo, importante o teu depoimento. A gente que acompanhou o acampamento da criança com diabetes sabe que isso, inclusive, aconteceu no acampamento, né, doutor? Aconteceu numa das noites do acampamento com uma criança, teve que ir para o hospital. Então, a gente sabe da importância que está sendo essa audiência pública e aproveito para agradecer a presença também do vereador Renato Orlando Checker e da vereadora Marina. E antes de nós abrirmos aqui, quem estava no acampamento já está sabendo, mas quero tornar público, inclusive para os meus colegas, que através do nosso gabinete, principalmente da Mônica, a empresa que fornece as bombas de insulina se dispôs a fazer um projeto piloto em Passo Fundo, vereador Renato, vereador Cláudio, vereador Edgar, Marina, Eva, a vereadora Regina já está sabendo, mas eles fornecerão as bombas gratuitamente para todas as crianças, através de um projeto de lei que nós estamos protocolando. Só estávamos aguardando essa audiência pública acontecer, para que, então, nós possamos, é uma pena que não tenhamos aqui o representante, mas estar junto ao Executivo, buscando os insumos, porque as bombas que custam em torno de R$60 mil, doutor Tiago, que possa ser alcançada para todas as crianças diabéticas tipo 1 do município de Passo Fundo. Então, seremos, se Deus quiser, e o Executivo também trabalhar junto conosco, seremos o primeiro município no Brasil a fazer isso. Então, que Deus abençoe, que nós consigamos, através dessa força, dessa audiência, dar continuidade a esse projeto tão importante. Mas agora, então, queremos continuar ouvindo as pessoas que se inscreveram, a Helenise. Helenise, você tem 2 minutos, o Francisco vai te alcançar aí o microfone para que você possa fazer a sua fala, ela que representa também o grupo de mães, né, que está à frente dessa audiência. Boa noite, pessoal. Agradeço a presença de todos que estão aqui e agradeço principalmente a vereadora a Pro Regina e a Ada. A Pro Regina me recebeu no gabinete dela e a gente conseguiu colocar para ela um pouquinho o que é o diabetes tipo 1. E como a Elo mesmo, eu acho que ela super descreveu ali, né, o doutor Pércio, o doutor Tiago, são momentos bem delicados, principalmente numa hipoglicemia. Eu sou mãe da Bianca, a Bianca tem 16 anos, ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1, dia 26 de fevereiro do ano passado, aos 15 anos. E imagina, uma coisa que eu penso assim, se para qualquer pessoa comum é difícil, e a gente sabe como é difícil, então imagina para uma adolescente que já tem síndrome de Down, né? Tem hipotireoidismo, que também é uma doença autoimune, assim como o diabetes tipo 1.
E muitas vezes, assim, ela não consegue relatar qual é o sintoma que ela está sentindo. Mas, graças a Deus, a gente está caminhando. Eu acredito que com o apoio de todos, a gente vai conseguir. Porque os dedos dela, o braço dela, está tudo roxo, está tudo furado. Um sensor, para começar, o sensor já nos abre um leque muito grande. Então, assim, ó, começando com o sensor de glicose, é o primeiro passo. A bomba de insulina é um sonho, sabe? Que se Deus quiser, a gente vai realizar, com o apoio de todos aqui. E, ó, digo que aqui não está nem 1% do pessoal que faz parte do nosso grupo, fora os outros que a gente não tem contato. Então, é muita gente que precisa. É muita gente mesmo. Muito obrigada, Helenice. Bianca Basso. A Bianca vai dar o seu depoimento, ela que é uma paciente diabética. Como a minha mãe falou, tenho diabetes. Mas se estou diante eleita, eu vou conseguir. Esse ano eu consegui passar com o Libre, bem fácil. E eu ajudo vocês para falar que é obrigatório o ponto de dedo nas triagem. Amo vocês, gente. Obrigada, mãe. Te amo bastante. Posso usar um segundinho do tempo dela? O que ela quis dizer com ponta de dedo na triagem? Gente, a Bianca foi para o hospital, foi atendida na emergência do São Vicente, que ao meu ver, é o melhor hospital, né? Não desmerecendo os outros, mas eu acho que é um dos mais qualificados do estado, inclusive. E ela foi liberada. Ela foi para casa. Aí, uma semana depois, ela voltou para o hospital. Ela voltou para o hospital, pior, né, do que estava, e abençoado o enfermeiro que estava fazendo a triagem. Porque na primeira semana, não fez a ponta de dedo nela. Mas daí, abençoado que estava lá fazendo a triagem, fez a ponta de dedo, estava 592 a glicose dela. Então, ela estava com cetoacidose. Então, por isso que ela falou, obrigatório. Gente, é outra coisa que precisa muito, deve ser assim como a aferição da pressão, tudo que fazem nas triagens tem que ser indicação da ponta de dedo nas triagens. Porque eu não sei se a mãe, tem uma menina de 4 anos aqui em Passo Fundo, que foi dada por morta praticamente. Os médicos desenganaram e não queriam fazer a ponta de dedo que a mãe solicitou. Obrigada. Só para constar, tudo isso está sendo anotado pela nossa assessoria, que está aqui no plenário, e tudo vai para a Comissão de Saúde, inclusive a questão do protocolo, porque eu também, Helenice, fui vítima, não por 2 vezes no hospital, não por... Eu disse que estava com sintomas de infarto, né? Eu não sabia o que era a diabetes, não foi feita a glicemia, né? E estava altíssima também. Então, eu acho que já existe um protocolo, né, Mônica? E nós vamos solicitar, pelo menos aos hospitais do município, que cumpram um protocolo na emergência, né, doutor? Liriane Garbim. Liriane, que é mãe da minha amiga Emily, que também vai solicitar no microfone, né, Emily? Tem 2 minutos, Liliane. Obrigada pelo espaço. Tá? Eu sou mãe da Eduarda, que é diabética há 16 anos, e da Emily, que é diabética há 5 anos. Então, assim, eu queria que vocês olhassem, porque fazem 16 anos que eu não durmo, eu não descanso, o meu psicológico não funciona como funcionava antes. Eu acordo de noite, eu levanto 2, 3 vezes, eu faço ponta de dedo, eu faço... Tipo, nas 2. Então, eu tenho minha rotina da noite que não existe a minha rotina, a rotina das minhas filhas. Eu sou o pâncreas das minhas filhas. Agora, no acampamento, elas tiveram a oportunidade de ganhar um Libre, que dura 15 dias, para elas testarem. Eu voltei a dormir nesses 15 dias. Eu voltei a ter noite de sono. Por quê? Ele apita
quando está baixa e apita quando está alta. Você pega o celular, você vê se a tua filha está com a glicose em queda, para hipoglicemia, ou para uma hiperglicemia. Então, eu achei assim, ó, fundamental. Fundamental. Eu gostaria que vocês pensassem assim com carinho, porque é uma coisa que eu vivi. Eu vivo isso há 16 anos e nunca tive essa oportunidade de saber como era ter esse livre, como era ter esse controle que as mães tanto comentavam. Então, realmente, ele é essencial. Essencial mesmo, porque assim, tipo, ela está na escola, eu estou em casa, eu consigo ver a manhã toda como está a glicose dela. Eu consigo ver se ela está bem, se eu preciso correr para a escola, se eu não preciso correr para a escola, se eu preciso ligar para a direção, se eu não preciso ligar. Então, a minha filha, com o Libre, ficou completamente controladíssima nesses 15 dias. Eu conseguia saber exatamente quando aplicar a insulina e quando não aplicar. Fora que os dedinhos delas respiraram, porque os dedos é perfurado. É em torno de 7, 8 picadinhas, fora as 7, 8 agulhadas da insulina por dia, né? Então, agradeço de coração se vocês conseguirem olhar para nós um pouquinho de carinho. Obrigada, Liri. E eu gostaria que a Emily fizesse o apelo, né? Pode entregar o microfone para ela, que ela vai fazer um apelo. Bom, gente, como a minha mãe falou, o Libre foi um sucesso. No colégio, eu sou liberada a usar o celular. Bom, quando eu tava em glicose em queda, meu celular apitava. Eu tava liberada a pegar, chamar minha mãe. Bom, meus dedos doía. Eu tentei fazer curso de violão, não consegui. Por quê? Porque latejava, doía. E com o Libre não. Tu pega, tu olha no celular, só escaneia ali. E é um sucesso. Então eu peço, né, pra vocês que vocês peguem e pensam no futuro das pessoas. Porque os dedos doem, o Libre ajuda. Tu olha pelo celular, aparece a tua glicose, apita se tu tá com uma hiperglicemia, se tu tá com uma hipo. Então é muito melhor. Obrigada. E qual o teu Obrigada. pedido para os vereadores e para o prefeito, Emily? Qual o teu pedido para os vereadores e para o prefeito? Eu peço para os vereadores e para os prefeitos que eles dão a bomba e o Libre. Muito obrigada, Emily. Eduarda Garbim, que é a irmã da Emily, a outra filha da Liri. Boa noite a todos. Eu tenho 22 anos de idade, eu convivo com a diabetes há 16 anos. Em todos esses anos, eu me mantive fazendo os testes de ponta de dedo, aplicações de insulina. E nesse final de ano eu me formo na faculdade, eu me formo em odontologia, vou ser cirurgia dentista. E contar para vocês que nesse ponto da minha vida, eu vejo que o Libre seria essencial para mim. Porque durante os atendimentos dos pacientes, tanto na faculdade quanto nos CAIs, que eu estava fazendo estágio agora, começou a dificultar os atendimentos. Porque as pontas dos meus dedos doem. Então, lidar com os pacientes, a gente conseguir ter um tato sensível que eu preciso ter para a minha profissão, acaba ficando difícil. Acaba complicando muito isso. E não só dentro da minha profissão, como eu acabei de falar, que eu preciso ter um tato. É num geral. Eu também queria tocar violão quando eu era pequena. Quando eu tinha a idade da minha irmã, eu também tentei fazer aula de violão. Eu não consegui tocar violão. Porque meus dedos doíam. Realmente, doem. Os meus dedos, onde eu faço as pontas de dedo, eles têm uma espécie de calinho. Mesmo que eu intercale cada ponta de dedo, todos os testes que eu vou fazer, eles já têm uma resistência. Eu já não tenho a mesma sensibilidade nos dedos que eu tinha há um tempo atrás. Então, com essas tecnologias, com a ajuda de vocês, isso mudaria a vida de muita gente. Porque, com certeza, a gente diz para vocês se colocarem em nosso lugar, eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil. A gente passa por coisas que somente a gente sabe. Mas tentem pensar um pouco nisso, porque isso mudaria a vida de muita gente. Isso ajudaria muito a melhorar a nossa qualidade de vida dentro como pessoas diabéticas.
Muito obrigada, Eduarda. Bruna de Figueiredo Leiner. Tu tens 2 minutos, Bruna, para fazer a tua fala. Olá, boa noite a todos. O meu nome é Bruna de Figueiredo Leimer. Eu tenho diabetes tipo 1 há 18 anos. E, primeiramente, eu quero agradecer aqui a todos os vereadores, aos doutores, doutor Pércio, doutor Tiago, e agradecer principalmente a professora Regina, que nos deu voz, porque se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Eu sou biomédica, sou pesquisadora em diabetes tipo 1, e eu vou passar um pouco o que todos nós que vivemos com diabetes tipo 1 sofremos, principalmente quando tem a ver com o Sistema Único de Saúde. Primeiramente, o diabetes tipo 1 ele é diferente de todos os outros diabetes. O diabetes mellitus tipo 1 ele é uma deficiência total no pâncreas, e é um órgão, o pâncreas, que é um órgão que produz um hormônio chamado insulina. Consequentemente, acaba sendo uma deficiência também no metabolismo, elevando os níveis de glicose e, consequentemente, tendo problemas, podemos ter problemas oftalmológicos, cardíacos, respiratórios, renais e entre outros. O diabetes mellitus tipo 1, ele é uma doença de custo alto e de difícil tratamento, porque precisamos fazer aferições durante todo o tempo e insulina também. Ou seja, temos que fazer o papel do nosso pâncreas 24 horas por dia. Com toda a tecnologia, como sensores, a bomba de insulina, ainda não temos acesso a esses insumos. Também existe muita falta de informação nas escolas e os pais que precisam parar de trabalhar para ficar com os seus filhos nas escolas. E, infelizmente, hoje, as unidades básicas de saúde não têm endocrinologia. E também tem falta de psicólogos e não dão prioridade para as crianças que têm diabetes tipo 1. Muito obrigada, Bruna. Milena Zandoná. Você tem 2 minutos, Milena. Boa noite, me chamo Milena de Matos Zandoná, tenho 26 anos e sou diabética tipo 1 desde os 9 anos de idade. Eu comecei o tratamento em Passo Fundo, até então fui encaminhada para o Hospital da Criança em Porto Alegre. Então eu faço o tratamento lá pela facilidade que eu tenho por ter um tratamento completo em apenas um dia. Então, para o meu trabalho facilitou muito. Hoje eu peço um dia de folga e faço um tratamento completo em Porto Alegre. Tenho um filho de 3 anos e hoje isso me preocupa muito, a questão da diabetes, porque, querendo ou não, pode ser que futuramente ele tenha. E o tratamento, desde quando eu descobri, teve melhorias, mas ainda assim eu acredito que pode ter muito mais, tanto com a bombinha para cuidar, para a gente ter esse cuidado assim durante o dia. Para mim me dificulta eu parar o meu trabalho e ter que medir, ou eu sentir que a minha glicose está baixa e ter que parar, tanto que eu sentei aqui hoje e a minha glicose estava baixa. Tive que sentir que ela estava baixa para mim fazer um teste, poder comer alguma coisa. Então, ajudaria muito, facilitaria muito a vida da gente. Já senti antes que tu vai estar com uma hipo ou uma hiper. Eu peço muito que olhem diferente para nós, porque a dificuldade de um diabético hoje é enorme. Eu tenho meu pai, ele tem 49 anos de idade e hoje ele faz 2 meses que ele fez uma amputação da perna. Ele está em casa, eu tenho que estar indo todos os dias, colocar ele deitar, porque além da diabetes, dele ter amputação, por conta da diabetes, ele teve um AVC do lado esquerdo, ao lado contrário que ele amputou a perna. Então, ele não teve a recuperação do lado esquerdo 100% e a perna direita foi amputada. Hoje, eu auxilio ele todos os dias e não é fácil. A diabetes realmente traz doenças e, infelizmente, a gente tem que saber lidar e precisar lidar. E com essa tecnologia, acredito que mais para frente as coisas possam melhorar e ajudar a não a ocorrer o que aconteceu com meu pai. Obrigada, Milena. Então, esses foram os inscritos. Gostaria de agradecer muito aos depoimentos. A senhora pode se apresentar, então. A senhora tem 2 minutos.
Primeiramente, boa noite. Obrigada, Ada, pelo espaço. Eu cheguei na corrida, mas já me emocionei ouvindo os relatos e confesso que tenho um propósito estar aqui. Eu trabalho com geradores de ozônio. Para quem sabe, o governo autorizou o uso no SUS de ozônio no dia 28 de agosto de 2025. O que esse aparelho faz? Ele é de uso doméstico, pode ser usado em clínicas, pode ser usado para prevenção, mas já tem constatação de que ele auxilia muito na medicina integrativa, auxilia essas pessoas nos casos graves, inclusive já de quase amputação. Por quê? Porque o ozônio, ele oxigena melhor as células, ele leva o aporte sanguíneo e suplementação às extremidades do corpo, quando as células são bem oxigenadas. Então, existem pesquisas, não estou falando de mim, eu sou distribuidora dos geradores. Porém, tem uma vasta gama de informações sobre. O ozônio foi descoberto em 1840. Só no Brasil, são 50 anos lutando também para trazer essa tecnologia, essa inovação na medicina. Então, eu estou aqui para oferecer o que eu puder de ajuda. Eu tenho levado aparelho de ozônio nas casas e ligado, e algumas pessoas, inclusive com diabetes, em 15 minutos apresentam um índice menor. E aí teve casos que em 15 minutos a pessoa estava com 400 e foi para 290. A gente tem tudo isso catalogado. Se alguém precisar de alguma informação, eu estou disponível. Obrigado. Muito obrigada. Não estava escrita para falar, mas me senti livre. Cumprimento a todos. Bom, eu sou a mãe da Milena, diabetes, né, do tipo 1, que ela tem desde os 9. Eu sou técnica de enfermagem há 20 anos, trabalho numa unidade de saúde de Passo Fundo, passo aferição na ponta dos dedos porque eu tenho experiência e acabei descobrindo em algumas famílias, né, que não sabiam que tinham diabetes, começou com uma pré-diabetes, opa, peraí, uma orientação. E o que mudaria hoje o Libre na vida de um diabético? Muita coisa, muita coisa. Essa pessoa ela poderia ter o trabalho, a rotina dela sendo normal. Por causa que um paciente diabético, quando ele tem conhecimento da diabetes, ele sente os sintomas, ele só vai aferir, então, a glicemia, que hoje, se eu não me engano, o SUS dá, né, a nossa farmácia aqui do PAN, 100 fitas. Isso não dá nem 3 aferições por dia. Então, ele só vai aferir se está mal. Se está mal, daí vai fazer a insulina, ou comer algum doce, dependendo do resultado. E essa oscilação, os doutores podem, né, confirmar que é isso que causa as lesões nos órgãos. Então, o Libre, hoje, uma pessoa com diabetes, nada mais é a dignidade dela restaurada para ela poder cumprir com as metas do dia a dia, sem precisar sem precisar primeiro ter o sintoma para depois fazer uma insulina. O próprio aplicativo já apitaria, né? Ou está baixa ou está alta. E isso faria muita diferença, e faria muita diferença para prevenir o que a diabetes causa, né? Que são as amputações, problemas renais, problema de visão, que é muita população, né, diabética tem. Então eu peço, com toda a sutileza e de coração de mãe, e também como profissional do município, sim, que o executivo e o legislativo olhem para esses pacientes e implantem, porque a gente não sabe do amanhã se pode ser um familiar da gente também, né? Seria muito importante. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. E eu gostaria, como encaminhamento dessa audiência, vereadora Regina, e aí eu gostaria que a senhora me auxiliasse, né? Para depois nós fazermos, os dois médicos, gostaria que fizessem 2 minutos de considerações finais, né? E também a nossa Heloísa, que eu acho que é importantíssimo. Mas eu gostaria de, como encaminhamento, né? A senhora pode ligar o
microfone também, vereador. Mas, primeiramente, é a questão da prevenção, todos os estudos que nós temos e obtivemos através dos médicos, através da Mônica e através das nossas pesquisas, a prevenção no diabetes é o melhor negócio, como em todas as outras doenças, né? Então, primeiro, eu acho que o protocolo, né, vereadora? Também eu quero deixar aqui como proposição dessa audiência pública que nós tenhamos uma unidade base de atendimento a diabéticos, porque, como a mãezinha falou e como agora... foi a Milena mesmo, né? Falou que tem um atendimento em Porto Alegre, num único lugar, que nós possamos ter uma unidade base, né, vereadora Regina? Centro de referência. Isso, um centro de referência de atendimento ao diabético, onde possam ter atendimento, todos os atendimentos no mesmo lugar. Gostaria de colocar em votação nessa audiência pública se vocês acham que isso é importante para o nosso município, porque aí nós fazemos isso como proposição da Comissão Especial de Saúde, e a vereadora Regina assina junto conosco, os vereadores que estão aqui estão convidados a assinar junto conosco. Então, levante a mão quem seria favorável a que alguma unidade de saúde seja referência. Ok, então, vereadora Regina. Uma boa noite a todos e todas. Quero saudar a mesa, agradecer pela presença de vocês. Quero agradecer muito a Gisele, o Jefferson, a Bruna, a Heloísa, a Liriane, o Paulo, a Helenise, o Éder e a Rosilei, que são as pessoas de fato responsáveis por estarmos aqui hoje. Eu confesso que eu fiquei assustada logo que me procuraram, escutando as histórias e sem saber para onde irmos. E algo que eu me comprometi, vereadorada, com este grupo, e está aqui o doutor Júlio Pacheco, que tem nos auxiliado, é que juntos a gente ia encontrar um caminho. Acho que esta audiência pública hoje é um marco na história de Passo Fundo. Pena que nós não temos ninguém representando o Executivo Municipal. Lamentável, e acredito que a gente tem que fazer uma cobrança firme sobre isso. O Executivo Municipal é quem tem a caneta na mão, que pode, de fato, instituir uma política pública e garantir algumas coisas. E a ausência hoje do Executivo é algo que me preocupa, porque os vereadores, vereadoras, o Legislativo, ele indica, ele reivindica, nós com certeza vamos brigar pelo direito de vocês, mas a gente tem um limite na nossa atuação. E eu não quero aqui fazer uma fala politiqueira, né, a gente se encher de esperança, daqui a pouco ali na frente vira a decepção, porque eu sei que os senhores e senhoras já estão cansados de se decepcionar no processo. Mas eu quero afirmar aqui a convicção, vereadorada, que este é um tema que vai se tornar uma prática desse Legislativo Municipal. Nós vamos ir avaliando cada um dos passos e comunicando os senhores e senhoras e vendo qual que é o melhor caminho. Porque, de fato, não é uma pauta fácil, senão nós não estaríamos aqui. A solução, ela não é tão simples. Mas eu tenho certeza que o sensor não é um gasto para o município, como muitos disseram aqui, é um investimento. Protocolos é uma questão básica, que as nossas unidades de saúde precisam ter, os nossos hospitais precisam ter. Isso, para mim, é uma questão prática. As questões que envolvem o centro de referência é uma necessidade. Se o município não pode ter equipes técnicas em todas as unidades de saúde, que tenha
uma unidade de saúde que vocês possam ir e que possa ser referência. Que as nossas escolas recebam formação, que nenhuma criança precise mais deixar de ir na escola porque não teve acesso ao tratamento. Eu acho que isso tem que ser o nosso compromisso. Eu que sou professora, acredito sim que a gente precisa ter nas escolas pessoas que recebam esta formação e que possam auxiliar no encaminhamento. A gente só vai avançar nesta pauta se tiver a prevenção e o tratamento adequado. Contem comigo, a gente vai seguir acompanhando esse processo e tem um instrumento aqui nesta casa que a gente pode usar. O dinheiro que é o recurso para que seja comprado os sensores, caso a gente não consiga avançar com o Executivo Municipal. Tem possibilidades, o que a gente precisa. Obrigada, vereadora professora Regina. Obrigada também por trazer esse tema tão importante e tão caro. O senhor tem 2 minutos, então, para suas considerações finais. Bom, esse ponto que a gente conseguiu discutir nessa hora aqui foi extremamente importante. A gente tem que ter uma ideia que não pode... O diabetes tipo 1 ele não está na mesma esteira do diabetes tipo 2. Quando a gente pensa em diabetes no geral, a gente pensa muito com o diabetes tipo 2. E o tipo 1 ele tem as suas peculiaridades, ele não pode estar inserido nesse mesmo grupo ali, né? Eu tenho que pensar diferente, né? A gente teve vários avanços nesse século com o diabetes. Nós temos a descoberta da insulina há pouco mais de 102 anos. E nesse tempo se avançou muito em medidores, em insulinas e mais recentemente nesses sensores. O Libre, as bombas de insulina são uma tecnologia que a gente tem em mãos para serem utilizadas, né? Se vocês pensarem no futuro, no passado bem recente, imagine vocês vivendo hoje com celulares que só faz ligação, por exemplo. Como é que seria o dia a dia, né? A maioria não ia conseguir passar o dia sem usar os seus smartphones, né? E isso a gente assimilou de forma automática. E para o diabetes, a gente também precisa assimilar essas tecnologias de forma automática. Então, eu preciso fomentar esse grupo de pacientes que são os diabéticos com que eles têm direito. Que é as medições, ver como é que está a sua glicose, poder fazer intervenções, poder estudar, poder se formar. São pessoas que estão aí dentro da nossa sociedade, estão lutando, estão buscando ajuda, né? Então, eu preciso ter essa opção também. Algumas vezes não vai ser o tratamento ideal para todos, mas eu tenho que fornecer essas ferramentas para prevenção. Cada vida que eu salvo, cada criança que eu salvo, cada adulto, ele vale a pena. Muito obrigado. Obrigada, doutor Pércio. Doutor Tiago, seus 2 minutos para as considerações finais. Bom, eu quero terminar minha fala falando um ditado que diz que saúde não tem preço, né? Mas, na verdade, tem o sobrenome dessa frase que é saúde não tem preço, mas tem valor. E o valor da saúde ele não é barato. Uma coisa que é importante para quem não vivencia a rotina do diabetes é entender por que custa tão caro esses tratamentos. A maioria das tecnologias, infelizmente, elas não são produzidas no Brasil. E como a gente sabe, em relação à nossa política tributária no país, essa importação ela torna muito caro esses insumos e essas bombas. E isso é importante de compreender, e eu volto a bater nessa tecla, que quando o poder público ele fornece subsídios, insumos, tecnologia para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, eu entendo que essa não é um fornecimento frívolo, é uma via de 2 mãos. O paciente tem as responsabilidades dele também. E é por isso que eu bato na tecla da questão dos protocolos. A gente tem, inclusive o Dr. Pércio e eu temos acesso a uma das principais endocrinologistas do país, a doutora Mônica, que é de São Paulo, que tem o ambulatório mais robusto de bomba do país, e que ela, inclusive, já me colocou à disposição o protocolo que eles têm lá,
Porque os pacientes, por exemplo, se eles faltam uma consulta, se eles perdem um segmento, se eles não estão dedicados, eles perdem o benefício. Porque da mesma forma que todos nós estamos recebendo o benefício, todos nós estamos direto ou indiretamente pagando por esse benefício, é um compromisso social. Então, o que eu quero, de certa forma, confirmar aqui, é que isso não é um presente do poder público para a população, é uma troca. Eu entrego tecnologia e vocês me entregam saúde e produtividade, que é o que a gente espera para todas as pessoas, porque aí não se torna um favor, se torna uma troca de auxílio para que as pessoas se desenvolvam e possam contribuir com as suas expertises, enfim, no seu trabalho, para que a sociedade evolua como um todo. Agradeço e espero que leve essa mensagem como uma mensagem de pensamento para frente para melhorar a saúde e a vida desses pacientes. Obrigado. Muito obrigada, doutor Tiago. E eu digo o seguinte aqui na Câmara e como presidente da Comissão Especial de Saúde, que a saúde ela não tem partido, ela tem urgência. Então aqui todos trabalhamos juntos, independentemente de partido, trabalhamos pela saúde. E nessa sua última fala, também comentei com as meninas aqui, eu levanto mais um apontamento aqui da nossa audiência, que nós possamos fazer uma frente de parlamentares e pais que estejam indo aonde for necessário para pedir a isenção desses impostos para que os pacientes possam ter, aqueles que não receberem do poder público, possam ter condições de manter esse tratamento. Vai ser um encaminhamento também dessa audiência pública, eu e a vereadora Regina e os demais colegas vamos estar depois conversando com vocês para que nós possamos fazer isso. Nós precisamos começar as lutas. Se nós vamos chegar daqui 1 ano, 2, 3, de repente vão ser os nossos filhos que vão usufruir, nossos netos, mas nós precisamos começar. Então, nesse momento, agradeço a participação de todos vocês. Os nossos gabinetes ficam à disposição para que vocês venham trazer as suas necessidades e nós damos por encerrada essa audiência pública, agradecendo ao doutor Tiago, doutor Pércio, Heloísa, vereadora Regina e todos os demais presentes. Muito obrigada.